Estamos de volta com o Jogo do Poder, recebendo o líder do PMDB na Câmara Federal, deputado Eduardo Cunha, contando com a presença do jornalista Walter Diogo. Deputado Eduardo Cunha, a presidente Dilma tem caído nas pesquisas de intenção de voto. A última do Ibope, ela caiu mais um pouco quando se julgava que ela tinha se estabilizado. Essa queda, de acordo com as mesmas pesquisas, se dá essencialmente, não pela briga do PT com o PMDB, obviamente, se dá por conta da questão econômica. Porque há uma perspectiva sombria em relação à economia. Os eleitores dizem que acham que o desemprego vai aumentar, que a inflação vai crescer, ou seja, há uma perspectiva negativa em relação aos indicadores econômicos do Brasil. E a economia, obviamente, é o que disse a perspectiva de se eleger ou não um mandatário, é determinante no processo eleitoral. Como é que o senhor está vendo essa questão específica? A economia do Brasil está, isso sim, está impedindo ou dificultando ou criando um enorme obstáculo para a reeleição da presidente Dilma, já que a média de crescimento do governo dela vai ser em média de 2%, muito menor do que foi do presidente Lula, que cresceu em média 4,5%. Veja bem, Ricardo, é claro que a economia influencia muito. Mas nós temos que olhar uma outra coisa. Eu dizia aqui num programa anterior com vocês que ia ter segundo turno, mesmo quando ela tinha um patamar elevado de votação, e o segundo turno provavelmente ia ser disputado, acho que pelo candidato do PSDB, que é que tem mais alternativa hoje. Na verdade, o quadro se aproximou muito rápido, é como se a gente tivesse chegado já na véspera da eleição. E por que ele se aproximou rápido? Muito simples. O índice de rejeição dela cresceu bem e o índice de aprovação desceu. Foi pela economia? Talvez parcialmente fosse, mas foi mais por contestação de gestão. Talvez o episódio Petrobras tenha contribuído para isso. Outros episódios, por exemplo, o problema de luz, de energia cara, de ter subido depois de ter sido baixado o preço. São vários os fatores que levaram, e foi mais uma contestação. Talvez tenham sido mais determinantes. Ele foi, mas acontece que eles não são tão perceptíveis. Ele é mais perceptível a médio prazo, talvez pela inflação. A inflação foi um ponto importante que o trabalhador sente, porque na hora que ele vai ao supermercado e vê o preço aumentando, ele fica irritado. Mas os componentes gerais de queda de avaliação dela se dão muito mais pela queda do ótimo, chamado índice ótimo e bom dela de pesquisa. Ela hoje tem de votos o que ela tem de ótimo e bom. Deputado, deixa eu colocar aqui um pouco das minhas dúvidas. Eu moro em Laranjeiras, você sabe disso, e essa semana eu estava saindo lá de casa e encontro o Aécio, que está lá numa clínica lá com a esposa. E ele vinha com uma camisa grande, assim, branca, tal, que ele recebeu de presente aí do Pisciani. Aí estava escrito Pezão e Aécio. Aí eu fiquei surpreso de, poxa, mas essa camisa é uma coisa estranha, é uma coisa diferente, né? São dois nomes que nunca estiveram juntos e tal. Essa coisa está confirmada? Não, está confirmado. Aí logo depois eu encontrei alguns parlamentares do PMDB e eles me disseram o seguinte: uma das preocupações nossas é que o governo não abre espaço para a gente. A gente está querendo que o governo bote alguém nosso na presidência da Petrobras e a dona Dilma não entende isso, né? E a Petrobras está sofrendo graves denúncias dentro do Congresso. A presidente da Petrobras já foi depor 4 vezes esse ano no Congresso. Isso não existe em nenhum país, nenhuma petroleira do mundo como a Petrobras, que enfrentou 2 CPIs, está enfrentando 2 CPIs. Então, ele perguntaria, se houver acordo de cargos para esse governo e já para o próximo, essa resistência diminui dentro do PMDB? Olha, Walter, eu vou responder com você com bastante educação, mas com bastante veemência. Eu vou dizer para você Obrigado pela educação. Quando nós chegamos nessa discussão de reforma ministerial, a bancada do PMDB na Câmara entregou os ministérios. Entregou, disse que não iria indicar, como não indicou substitutos. Nós não estamos muito pouco preocupados com o cargo. Essa imagem que querem colocar que o PMDB só vive de fisiologismo, que tem que ter um cargo, tem que ter uma vantagem a mais para poder continuar numa aliança, ela não corresponde à prática que a gente está tendo no Congresso Nacional. Então, quem disse isso, se algum parlamentar disse isso para você, ele mentiu. Então, certamente, ele não é do PMDB, ou pelo menos não é da Câmara, porque o PMDB, pelo menos na Câmara dos Deputados, não quer saber de cargo nenhum. Porque quem está ficando com a presidente Dilma, ou quem não vai ficar com a presidente Dilma, são outras motivações que não tem nada a ver com a ocupação de espaço. É natural, e eu não tenho nada contra ocupar espaço, não. Se você disputou uma eleição e você governou, era natural que você esteja dentro dele. Agora, na verdade,
nós ajudamos a ganhar a eleição e não participamos do governo como deveríamos ter participado. Isso sim, o PMDB participava melhor no governo do presidente Lula do que participou do governo da presidente Dilma. Mas isso não é a motivação pela qual está gerando isso tudo. O que está gerando são várias situações. O PMDB não participa de nenhuma política pública. Quando foram colocar esse decreto nos conselhos populares, alguém sentou com o PMDB para perguntar se concordava, alguém discutiu previamente, e é por isso que nós vamos votar para derrubar esse decreto. Então é preciso que respeite o PMDB como partido político, como defensor da democracia, e não como o PMDB que tem apetite por cargo. Deputado, qual é a análise que o senhor fez digamos, das ofensas proferidas em São Paulo, na inauguração da Copa do Mundo? Nós estamos em plena Copa do Mundo, de parte da plateia que proferiu até palavras de baixo calão agredindo a presidente Dilma. O que isso pode representar numa análise mais à distância? Aquela indignação é a indignação nacional ou aquilo são setores digamos, do PSDB paulista, que aproveitaram o evento para uma manifestação mais veemente, já que naquele momento tudo que ocorresse dentro do estádio iria reverberar mundialmente? Bom, eu acho que foi uma demonstração de falta de educação, em primeiro lugar. Eu acho que por mais que você concorde ou discorde, você tem que respeitar a autoridade. Ela é chefe de Estado, presidente da República do país. Um único brasileiro exerce esse cargo e tem que ser respeitado, até porque era um evento com transmissão internacional e você estava denegrindo o nome do nosso país. A gente tem que aprender a valorizar o nome do nosso país, valorizar a nossa imagem. Se alguém discorda da presidente, pode fazê-lo democraticamente nas urnas quando ela for disputar a reeleição, mas jamais da forma como foi feita. Agora, as motivações, se é infiltração, se é político ou não é, ou se tem mau humor com ela, ou se não tem mau humor, se ele é maior ou menor, isso só as pesquisas ou só o tempo vai dizer. Mas, de qualquer maneira, eu quero aproveitar esse momento para, de uma forma enfática, dizer que eu acho um absurdo o que aconteceu. Deputado, deixa eu lhe fazer uma questão. Quando eu comecei a conversar, eu falei em discutir a relação, que achei que a dona Dilma não está discutindo a relação com o Michel Temer. Mas falou pouco o Michel Temer. E o senhor acha que ainda dá tempo para se rediscutir a relação com relação ao próximo governo? Como o senhor mesmo disse, o PMDB não tem nesse governo o tratamento que teve no governo Lula. Deputado, responde daqui a pouquinho, vamos fazer um rápido intervalo, o Jogo do Poder volta em 1 minuto. Se você quer